Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite, o livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 19. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 19. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 19. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Amém? O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Nesta noite, eu quero falar sobre o poder da sabedoria para a tomada de decisões. Porque quando nós observamos, quando nós olhamos os pedidos de oração, quando nós ouvimos algumas orações, nós percebemos que existem algumas preferências nas orações. Nós ouvimos as pessoas orarem ou pedirem pedidos de oração por cura, por prosperidade. Nós ouvimos as pessoas pedirem para que Deus abra portas, para que Deus salve um ente querido seu, para que Deus abençoe um determinado grupo, que Deus abençoe uma determinada pessoa. Mas nós precisamos incluir nas nossas orações para que Deus venha nos dar sabedoria. A igreja precisa pedir a Deus sabedoria. E a própria Bíblia nos dá esse respaldo, porque a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então nós precisamos pedir que Deus dê sabedoria a nós. Nós precisamos com urgência se voltar a este tema, porque se você observar, você é hoje aquilo que você decidiu ontem. Você é resultado do ontem. E quando nós pensamos em sabedoria, quando nós analisamos este tema, existem muitas pessoas que estão equivocadas no que diz respeito ao que é sabedoria. Tem muitas pessoas que têm um conceito teórico da sabedoria, mas na verdade nós precisamos entender a sabedoria na prática. Nós precisamos entender o que é de fato a sabedoria. Nós precisamos ter um conceito prático da sabedoria. Porque o melhor conceito de sabedoria é o seguinte: a sabedoria é aquela que nos ajuda hoje, visando o nosso amanhã. A sabedoria, ela me auxilia hoje. A sabedoria me ajuda, me auxilia hoje, visando o meu amanhã, guardando o meu amanhã. Como a sabedoria, ela me ajuda? Como a sabedoria me auxilia? A sabedoria, ela me auxilia me confrontando. Porque o interessante da sabedoria é ela que leva as pessoas a serem confrontadas. E o ser humano, ele não gosta do confronto. O ser humano gosta da zona de conforto. O ser humano gosta de ficar numa área de descanso. Mas quando nós somos confrontados pela sabedoria, a sabedoria nos leva à reflexão. A sabedoria nos leva a refletir, a pensar, não num caso isolado, não num caso irreal. A sabedoria nos leva a examinar um caso concreto. A sabedoria nos leva a refletir algo real. A sabedoria nos traz para o mundo real. E quando nós somos confrontados, e quando nós passamos a refletir em casos concretos, a sabedoria nos leva a ter um ponto de equilíbrio. É isso que nós precisamos. Quando nós tomamos decisões, nós estamos falando de algo real, algo que está palpável, algo que está visível nas nossas vidas. Então, por isso que as nossas decisões
precisam ser pautadas em sabedoria, porque a sabedoria vai trazer você para a realidade. A sabedoria vai trazer você a reflexão do que é o que você precisa tomar. Porque existem dois tipos de pessoas hoje na igreja. Nós nos damos com dois tipos de pessoa. Nós sabemos lidar com os tolos e com os sábios. Por exemplo, a própria Bíblia diz assim no final do versículo, no capítulo 1, versículo 7 de Provérbios. A Bíblia diz que os loucos desprezam a sabedoria. E se você comparar um tolo e um sábio, e se você tomar a mesma atitude com essas duas pessoas, a reação deles será diferente. Por quê? Porque quando você, por exemplo, exortar, corrigir um tolo, ele vai se levantar contra você. Quando você exortar ou corrigir um tolo, ele vai rebater você. Ele vai tentar corrigir você mesmo. Mas quando você corrige, exorta um sábio, ele te agradece. Sabe por quê? Porque a sabedoria nos leva a olhar para dentro de nós. A sabedoria nos leva a examinar a nós mesmos. E o tolo, pelo contrário, o tolo, ele sai falando pelos quatro cantos. O tolo, ele não aceita a sabedoria. Então nós precisamos voltar a este tema. A igreja precisa com urgência pedir sabedoria para Deus, porque toda decisão tomada sem sabedoria é tragédia anunciada. Toda decisão tomada sem sabedoria, você está menosprezando o seu amanhã, porque o que eu decido hoje, pode até ser que não venha refletir hoje, mas aponta para o meu amanhã, porque existem muitas pessoas que pensam que a sabedoria é para elevar ela na igreja. Muitas pessoas pensam que sabedoria é apenas para ela ser destacada na igreja, ou as pessoas procurarem ela para dirigir a vida dos outros, mas na verdade não. A sabedoria é para cuidar das nossas próprias vidas. A sabedoria é para diminuir o nosso campo de erro. A sabedoria é para que nós possamos andar com diligência, para que nós possamos andar com prudência. Porque pensa comigo, muitas pessoas também pensam que decisão é você escolher o certo ou o errado. Muitas pessoas pensam que tomar decisão é escolher entre o feio e o bonito. Muitas pessoas pensam que tomar decisão é ela escolher entre o mais barato e o mais caro, ou escolher um caminho mais curto ou mais longo. Pelo contrário, quando nós falamos de decisão, nós estamos apontando para o futuro, nós estamos apontando para o amanhã. Por isso que as decisões que nós tomamos precisam ser acompanhadas de sabedoria, porque a sabedoria, como eu disse, ela auxilia hoje. A sabedoria me traz para a realidade, visionando o meu amanhã, guardando o meu amanhã. Notem que nós estamos vivendo uma igreja hoje que está repleta de problemas, pessoas que estão chorando amargamente, pessoas que estão chorando sangue, pessoas que estão desesperadas porque estão tomando decisões precipitadas, pessoas que estão tomando decisões sem sabedoria. E a Bíblia nos dá respaldo. Comece a partir de hoje nas suas orações individuais pedir sabedoria a Deus. Comece a partir de hoje buscar do alto a sabedoria, porque decisão apenas isoladas, decisões para escolher apenas o que é certo ou errado, isso são decisões frustradas, isso são decisões imaturas, isso são decisões que estão apontando para o caos. Porque pensa comigo aqui nesta noite, quando nós falamos de decisão, eu disse que a decisão aponta para o amanhã, a decisão aponta para o meu futuro, e nós estamos acostumados a ouvir o seguinte, assim, o futuro pertence a Deus, o meu futuro eu já entreguei na mão de Deus, Deus é que cuida do meu futuro. Mas a partir de hoje você pensa o seguinte, quando pensar no amanhã, quando falar do futuro, pensa assim, o futuro é uma construção. Nós construímos o nosso futuro. E quando você pensar em futuro, pensa como a construção de uma casa. Quando a casa está no chão, é perspectiva de casa.
você ainda precisa colocar algumas coisas em práticas para aquela casa ficar de pé. E existem duas maneiras que nós podemos construir uma casa: a maneira correta e a maneira incorreta. Qual é a maneira incorreta de construir uma casa? Tem pessoas que conhecem um pedreiro, por exemplo. Ela diz assim para ele: eu tenho X de dinheiro e eu preciso levantar uma casa o mais rápido possível. Veio aí, dá prioridade em você levantar as paredes, colocar as portas, as janelas, o telhado, porque eu preciso entrar para dentro de qualquer jeito. Então a pessoa, ela não está preocupada com a beleza, ela quer acelerar o passo, ela quer acelerar o tempo. Então quando a parede estiver levantada, quando as janelas estiverem colocadas, ela entra para dentro. Mas existe aquela pessoa que constrói a sua casa de uma maneira correta. Como é? Ela senta e faz cálculos. Deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro para construir essa casa. Deixa eu ver quanto tempo vai levar essa casa a ser construída. Ela chama um especialista, ela chama um engenheiro, um arquiteto. Para quê? Porque ela tem uma ideia de casa, ela tem uma planta de casa, um projeto na sua mente, mas ela leva para o engenheiro para ver se está de acordo. Por quê? Porque a pessoa que pensa em construir uma casa, ele pensa apenas no acabamento, nos móveis, na beleza, mas o engenheiro, ele se preocupa com a base, se preocupa com as estruturas da casa. Então, onde você, moral da história, onde você quer chegar? Nós nos encontramos com dois tipos de crente assim hoje: aquele crente afoito, aquele crente que é afoito para casar, aquele crente que é afoito para assumir algum ministério, aquele crente que é afoito para assumir algum grupo. E nós temos aquele crente prudente, aquele crente que analisa os prós e os contras, aquele crente que ele pensa no seu amanhã. Então, a partir de hoje, quando você pensar no seu amanhã, a partir de hoje, quando você pensar no seu futuro, pense que o futuro é uma construção diária. Pensa que as minhas decisões de hoje estão apontando para o futuro. Então, quando esta pessoa que vai construir a sua casa, ele chama um especialista, trazendo para os nossos dias, quando nós vamos construir o nosso amanhã, precisamos chamar Jesus para fazer parte do nosso amanhã. Nós precisamos chamar Jesus para a construção do nosso futuro. E eu listei aqui nesta noite 3 áreas que nós precisamos tomar decisões com sabedoria. Mas nós estamos observando que as pessoas estão tomando decisão sem sabedoria, e nós estamos presenciando o caos, nós estamos presenciando hoje o desespero. A primeira área que precisamos chamar Jesus para ser o nosso arquiteto, para ser o nosso engenheiro, para nos instruir, é uma coisa chamada família. Quando nós pensamos em constituir uma família, quando nós pensamos em construir uma família, esta família tem que ser pautada na direção de Deus. Esta família precisa ser construída com a direção do Espírito Santo. Porque, olha o que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos, para ver se tem como acabar? Olha aí, projeto. E existem hoje, nós estamos vivendo um cenário caótico. Eu sei porque a minha esposa e eu advogamos na área da família, e nós temos presenciado que a igreja está divorciando demais nos dias de hoje. A igreja está separando, divorciando, desconstruindo a sua família muito cedo, 2, 3, 4 anos de casado. Mas sabe por quê? Porque nós temos 2 tipos de pessoa hoje: aquele que vai iniciar a sua família. Olha que coisa interessante, a Bíblia nos promete 2 vidas, a vida em abundância e a vida eterna. E se você observar, tanto a vida em abundância quanto a vida eterna passa por uma decisão sua. Você se decidiu por Cristo, você escolheu andar com Cristo, você escolheu Cristo como o seu Senhor. E quando nós falamos de família, a família é uma escolha minha. A família não é a escolha da sua mãe. A família não é Deus que fez você escolher. A família, ela é escolhida por você. Então, por que nós precisamos saber? Mas como está sendo a escolha hoje? As pessoas estão escolhendo hoje com 2 intuitos. A pessoa escolhe primeiro pelos olhos.
As pessoas deixam os olhos escolherem por ela. Ela escolhe pela beleza, ela escolhe pela aparência, ou se não, a pessoa escolhe pelo corpo da pessoa. A pessoa deixa o corpo, o hormônio dela escolher. Mas que na verdade, como deve ser a escolha de uma família? Lembra que eu disse, quando a pessoa vai construir uma casa de uma maneira correta, ela chama um especialista. Nós precisamos fazer uma oração assim: Senhor, aqui está o João, aqui está a Maria, esta é a pessoa que tu preparaste para mim, essa é a pessoa que o Senhor colocou nos meus caminhos, esta é a pessoa que o Senhor tem para mim. Mas quando eu tomo decisões precipitadas, eu estou anunciando o caos. Por exemplo, se eu construir uma casa numa ribanceira, eu sei quando é o tempo de chuva, é normal ali chover e vai desmoronar a casa. Você vai construir a casa ali? Você vai construir uma casa ali? Você vai construir uma casa num lugar que tem enchente? Você vai deixar uma casa assim? Você não vai deixar. Mas quando você escolhe a construção da sua família baseada em algo aparente, em algo transitório, você está anunciando o caos no seu amanhã. Porque pensa comigo, quando você vai construir uma casa, quando você vai construir o seu futuro, a pessoa que senta para fazer a análise do terreno, se ela vai ter condições, ela não pensa só quando a casa vai estar de pé, ele pensa também na manutenção desta casa, porque tanto a casa que é construída correta e tanto a casa que é construída incorreta, ela enfrentará a fúria do ambiente, o ambiente de sol, o ambiente de chuva, o ambiente de vento forte. Tanto uma como a outra passará por tempestade, passará por adversidade. Então nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos se preocupar com a estrutura da nossa casa, nós precisamos se preocupar com as decisões pautadas em sabedoria. Olha uma coisa que interessante aqui, nesse exemplo que eu dei dessas duas pessoas que construíram uma casa, aquele que sentou, aquele que calculou os seus gastos, ele fez pensando. Mas mesmo a pessoa que calcula tudo isso, faz corretamente, ele precisa pensar na manutenção de uma casa. Quanto maior for a casa, mais gasto ela vai dar. Quanto maior for a casa, mais sujeira vai ficar. Então, trazendo para a nossa família, para aqueles que estão em curso do seu casamento, como deve ser este relacionamento? Por isso que Jesus, ele não pode só ser chamado no dia da construção. Jesus Cristo tem que permanecer, Jesus Cristo tem que ser o terceiro nessa relação. Sabe por quê? Porque mesmo uma casa sendo bela, mesmo uma casa sendo bonita, ela precisa de limpeza, ela precisa de manutenção, ela precisa de cercado, porque nós temos um adversário que tenta invadir, nós temos um adversário que tenta minar a nossa fé, tenta lutar contra a nossa vida. Então nós precisamos do quê? De sabedoria. Nós precisamos chamar Cristo para tomadas de decisões da nossa vida. Nós precisamos chamar Jesus nesta noite para entrar nas nossas casas. Você jovem que está pensando em casar, comece a orar, faça a prova com Deus, pergunte para Deus se é esta pessoa, se é este garoto, se é esta garota. Por quê? Porque a sabedoria está auxiliando você, a sabedoria está tirando você do mundo da ilusão e trazendo para a realidade. A sabedoria nos faz pisar no chão. Por quê? Porque ela está guardando nossa manhã, ela está guardando de um caos, ela está guardando de uma tragédia. Por que precisamos de um engenheiro? Porque o engenheiro calcula o peso, ele calcula a força que um alicerce pode aguentar. Então pode até ser que você quer uma casa gigante, mas a sua estrutura é para uma casa pequenininha. Mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que abençoa, é Deus que opera. Nós precisamos trazer Jesus. Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a nossa força. Então, tanto no iniciar como na manutenção, precisamos de Jesus. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa que levanta de qualquer jeito? Pode observar. Por que esta pessoa levanta com pressa? Para atender às suas necessidades temporais.
para atender ela está muitas vezes consertando algum erro do passado. E crente não pode ser assim. Nós não podemos nos casar nós não podemos nos casar para ganharmos tempo que perdemos lá atrás. Nós não podemos ter uma vida espiritual de qualquer jeito. Nós não podemos dar um passo maior do que podemos. O crente tem que ter projeto. O crente tem que sentar com Cristo, tem que dialogar com Cristo em oração. O crente tem que chamar Jesus para a sua vida espiritual. Tem que chamar. Sabe por quê? Porque quando tomamos decisões precipitadas na nossa vida, nós passamos a ser amargurados. Notem uma coisa hoje. Eu disse que existem campeões de pedido de oração. Oração por prosperidade, oração por cura. Mas você pode notar, nós vivemos o século da ansiedade, da depressão, do síndrome do pânico, do infarto, do derrame. Mas você pode observar, se você ir a fundo de tudo isso, tudo é decorrência de algum problema. Tudo é decorrente de uma decisão precipitada que instaurou um caos no presente, que seria hoje, e as pessoas estão infartando, as pessoas estão ansiosas, e o que traz, qual é o dano letal à igreja? Abala a vida espiritual da igreja, abala a vida espiritual da igreja. Por quê? Por causa das decisões. As decisões, elas confrontam o homem, as decisões abalam a vida do homem. Então precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para decidir. É legal você escolher um belo, uma bela. É legal você escolher o que é melhor, o que é certo. Mas você tem que ver se Deus está certo com isso. Isso que é a pior pergunta nossa. A pior pergunta nas nossas orações é falar: Senhor, o Senhor está no meio desse negócio? O Senhor está se agradando dessa minha escolha? O Senhor está comigo nisso? Então o que acontece? É muito mais fácil iniciar, e se não der certo, eu desfazer. Mas aí traz problema. Você vive amargurado, você passa a ter uma vida espiritual abalada. Então nesta noite que nós possamos ter sabedoria para constituir uma família, para se manter uma família. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para educar os nossos filhos. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para lidar com os nossos cônjuges. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as pessoas que trabalhamos. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os obreiros. Nós precisamos de sabedoria para andar nessa sociedade corrompida. Nós precisamos de sabedoria. E a Bíblia aqui que nós acabamos de ler diz que Deus dá liberalmente, e Ele não lançará em rosto. Você está espaldado, você está nesta noite pautado. Peça sabedoria a Deus nesta noite, que Deus vai lhe dar. Qual outra área que precisamos pedir sabedoria? A nossa vida financeira. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para lidar com as nossas finanças. Porque hoje aumenta as campanhas de prosperidade? Porque hoje estão ganhando pessoas que estão buscando a um passo de mágica a mudança da sua vida financeira. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não sabem administrar a sua vida financeira. E precisamos de sabedoria que vem de Deus. Porque eu conheço pessoas que infartaram, tiveram um derrame cerebral por passar tanto nervoso, porque eles se endividaram, porque eles perderam por inconsequência. E eu digo de pessoas crentes. Tem muitos crentes hoje que estão endividados. Tem muitos crentes hoje que estão perdendo o sono por causa da sua vida financeira. Precisamos pedir sabedoria a Deus na nossa vida financeira. Por quê? Porque tem muitas pessoas hoje comprando aquilo que não precisam. Tem muitas pessoas dando alguma coisa para alguém, para o seu filho, para a sua esposa, para substituir a sua presença. Porque ele é uma pessoa ausente, ele substitui a sua presença dando. E tem muitas mulheres que elas querem ser agradadas com o seu marido quando ele dá liberdade para ela comprar, gastar, e ela está sufocando o seu esposo, ela está comprometendo a vida financeira da sua família. Então nós precisamos ter sabedoria para
para administrar. Sabe por quê? Nós vivemos, Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Hoje nós vivemos uma coisa chamada consumismo. Estamos comprando a cada lançamento um novo celular. Estamos comprando a cada verão, a cada inverno uma nova roupa. Tem pessoas que estão na igreja, ela só consegue vir 2 vezes com a mesma roupa, porque ela tem que renovar o seu guarda-roupa. Então as pessoas estão se endividando, as pessoas estão ganhando 4.000, estão devendo 8, as pessoas não estão vivendo bem, e tudo isso por falta de sabedoria compromete a vida familiar, compromete a sua saúde, compromete a sua vida com Deus, compromete, porque agora a pessoa fica nervosa. Pode observar, pode olhar, pode fazer uma pesquisa de campo. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão infartando, porque estão atoladas em dívidas, porque não tem sabedoria, porque nós vivemos num sistema doutrinário, nós vivemos num mundo que induz as pessoas, porque eu tenho que mostrar que sou, eu tenho que mostrar poder, porque você vale o que tem no bolso. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas não gostam de você, elas gostam daquilo que você faz. Então se você tem dinheiro, você é visto o que você tem no bolso, e isso está levando as pessoas para o abismo, isso está levando a pessoa para o buraco. Mas nesta noite Jesus diz para mim e para você: tem sabedoria para administrar as suas finanças. Aleluia! Aleluia! Porque pode observar, eu conheço pessoas que estão endividadas, eu conheço obreiros que estão endividados, ele decaiu na sua vida espiritual. Pessoas que existem, o jovem tem mais chance para errar nos seus projetos financeiros, mas quanto mais velho você vai ficando, você tem que ter cuidado no erro no que diz a sua vida financeira, porque pode ser um erro fatal, pode ser um erro que vai comprometer a família. Eu conheço pessoas que estão destruindo, desconstituindo famílias, porque estão gastando demais, não tem sabedoria. Então este sistema, este mundo que nós estamos vivendo, ele nos ensina a ter. Pode observar, hoje é ter. Eu tenho um carro novo, eu tenho uma casa nova, eu tenho uma vida cheia de riqueza. Pode observar as redes sociais hoje. Você vê alguém postando quem está comendo arroz com ovo. Você vê alguém postando que está comendo só arroz. Todo mundo posta a sua alegria. Antigamente, o glamour da sociedade da década de 80, década de 90, é quando ia para o litoral paulista. Você tinha fotos ali com as suas famílias. Mas hoje as pessoas só querem postar. E outro dia, eu conheço uma história de um amigo meu que estava pedindo aumento de pensão para o filho. E ele alegava o seguinte: eu não tenho condições de pagar. Só que ele colocava na sua rede social uma viagem em Paris, uma viagem na Espanha. Então um amigo meu, advogado, pegou aquelas provas e levou o processo e disse: ó, excelência, ele diz que não tem condições de pagar, mas olha a vida dele. Sabe por quê? Pode ter sido que ele estava mentindo, mas o que acontece, as pessoas têm que mostrar que é. Então nesta noite não se deixa dominar por isso. Viva do jeito que você é, mostre quem é você, não viva de aparência, não se divide para mostrar que você é alguém. Mostre para Cristo, tenha sabedoria nessa noite. Nós precisamos disso. Nós somos luz, nós somos sal, nós somos um povo diferente. Nós não somos deste mundo. Nada podemos ficar embaraçados. Às vezes nós ficamos preocupados só com o pecado, mas o embaraço, vida financeira atolada, pessoas endividadas, pessoas que não têm controle. Que o Senhor Jesus nesta noite te dê domínio, que o Senhor nesta noite te dê sabedoria, para a partir de amanhã você administre bem o seu salário, que a partir de amanhã você não fique comprando aquilo que não precisa, aquilo que não traz prazer a você. Outra coisa, outra área que nós precisamos de sabedoria: a igreja de Cristo. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Ora,
assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados de beber de um único Espírito. A igreja é um lugar que mais se aponta para o amanhã. Nós estamos aqui hoje porque alguém lá atrás deu a sua vida. E eu não falo só da cruz, mas se você voltar 30, 40 anos, irmãos que lutaram para manter de pé a doutrina da igreja. A Assembleia de Deus é uma das igrejas que mais perde a sua identidade no século 21. A Assembleia de Deus é a igreja que mais, ela não é mais como ela era há 30 anos atrás. Por quê? Porque ela perde o conceito do que é ser corpo. Se eu disser assim, do seu corpo humano, qual órgão, qual membro é mais importante? Você não consegue responder, porque quando um membro do seu corpo sofre alguma coisa, todo o corpo sente. Quando algum membro do seu corpo faz falta, compromete o bom funcionamento. E assim a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo. Então como devemos voltar para as origens? Primeiro, lutar pela doutrina da igreja Assembleia de Deus. Lutar para que os irmãos entendam que nós a qualquer momento iremos para o céu de glória. Entender que a qualquer momento nós subiremos no abrir e piscar de olhos. E aqueles que tiverem vivos serão transformados, e aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão. Então precisamos o quê? Trabalhar com esse pensamento. Temos que ter sabedoria nos grupos. Nós precisamos de sabedoria. Pensa comigo. Eu tenho observado nessas andanças que a igreja hoje é como uma pizza. Hoje eu quero meia calabresa, mussarela com borda de catupiry e cortada em alguns pedaços. Porque você pode observar, se eu perguntar assim, qual é o departamento mais importante da igreja hoje? Uns diriam o círculo de oração, outros diriam os jovens, outros diriam os obreiros. Sabe qual é o departamento mais importante da igreja que nós estamos valorizando? As crianças. As crianças apontam para o amanhã. E hoje aqui nós temos que lutar para a manutenção da doutrina da igreja. A igreja tem que ser vista como um corpo. Temos que ensinar essas crianças a orar. Temos que ensinar essas crianças a doutrina. Não como ensina para um adulto, mas temos que incutir. Porque a mente da criança, ela funciona como uma esponja. Ela está absorvendo tudo. A mente da criança é pura. Satanás está ganhando a mente da criança. E nós como igreja precisamos ter sabedoria, precisamos valorizar essas crianças, porque serão amanhã obreiros, esposas, serão missionários. Então precisamos valorizar essas crianças. Então o diabo ele não atua só na liderança, o diabo está incutindo na cabeça das crianças as suas doutrinas, e a igreja está calada. A igreja está calada. Eu já fui líder de jovem, eu sei como que é. Hoje parece que nós temos um evangelho para cada departamento ou para cada setor da igreja. As que são levadas às igrejas hoje nas costas é o círculo de oração. Eu costumo sempre dizer, no meu tempo de líder de jovens, eu lembro que os jovens eles gostavam de um evangelho suco com laranja, água com açúcar, para eles um evangelho light. Eu lembro que quando tinha saída com jovens, não tinha ninguém. Muitas vezes eu fui nas igrejas sozinho. Mas quando você lançava amanhã, tem passeio. Eu não sei, eles brotavam no chão, eles saíam por cima do telhado, eles apareciam. Então não sou como uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Nós temos que ter uma visão de corpo. Nós precisamos entender que a igreja é um lugar que se aponta para o amanhã. Esses jovens que estão à frente das crianças substituirão as lideranças, porque a liderança de grupo, a liderança de igreja são transitórias. Então nós precisamos de sabedoria. Para quê? Para formar líderes. Nós precisamos de sabedoria o quê? Porque olha que coisa interessante aqui. Hoje é muito comum as pessoas encherem a agenda da igreja com atividade. Mas o significado da atividade tem que ser
trabalhar certo, não trabalhar em excesso. Porque o trabalho tem que ter duas funções. O primeiro, ganhar almas. E o segundo, crescimento espiritual da igreja. Mas olha que coisa interessante. Vocês observam. Eu não sei quanto tempo tem essa igreja. Eu não sei quantos pastores passaram por aqui. Mas você percebe que é um cargo transitório. É um cargo que muitas vezes é sofredor. Porque tudo vem sobre ele. Mas olha que coisa interessante. Aquele que critica hoje aí pode ser aquele que vai estar aqui hoje. É um trabalho árduo, precisa da sabedoria do alto. Aquele que está na frente de qualquer trabalho precisa da sabedoria do alto. Aquele que está na frente dos jovens, das crianças, precisa de sabedoria. Sabe por quê? Porque se Jesus Cristo não voltar e nós falecermos, nós envelhecermos, nós vamos entregar o bastão para outras pessoas, nós vamos entregar o trabalho para outra, dar continuidade. Mas entenda uma coisa, essa igreja ela não nasce em mim, você, essa igreja foi sendo transformada de geração em geração mais para trás passou para outra, e essa geração aqui me preocupa, essa geração me preocupa, qual é o evangelho que vamos entregar para as crianças que estão nascendo agora, qual é o evangelho que nós vamos entregar para uma geração daqui 20 anos, nós precisamos voltar ao Senhor e pedir sabedoria, porque isso, pedir sabedoria é sinal de humildade. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você pedir sabedoria é dizer assim, do meu jeito não está dando certo e eu não sei como fazer. Você saber falar, eu não sei como fazer, porque muitas vezes tem pessoas, isso acontece muito entre os obreiros, eles anseiam cargos, eles querem posição, eles querem liderança, mas o líder é uma vida exposta. O líder, ele é uma pessoa comum como qualquer outro. Mas muitas vezes as pessoas só pensam que é fácil, porque ele tem que estar aqui na frente sorrindo para todos e mostrar força, orientar. Mas as pessoas almejam, porque hoje a gente só quer o destaque da posição, mas nós não queremos a responsabilidade que a posição traz. E olhando para a nossa vida cristã, hoje nós queremos o título, hoje nós temos na cabeça 100% de Jesus, hoje nós temos camisetinhas que diz de marcha para isso, hoje nós temos um mundo gospel, um mercado multimilionário, nós estamos aderidos, nós somos tragados por esse sistema, porque nós estamos escravizados por um sistema religioso que nos prendeu, mas nós estamos esquecendo que o poder do Evangelho não é só na palavra, mas no testemunho, o testemunho que você dá na sua casa, o testemunho que você dá no seu emprego. Então por isso que muitas vezes, você conhece um poeta calado? O poeta é conhecido pela sua poesia, mas o crente quando se cala e mostra o seu testemunho, tem mais força que a poesia de um poeta. Então nós precisamos voltar para isso. Então pensa comigo, eu estou encerrando, pensa comigo aqui. Se você tem uma família bem constituída, eu preciso colocar uma camiseta no meu trabalho dizendo assim: Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, na cidade continental. Eu preciso juntar uma vez por ano numa praça, chamar cantores famosos como se fosse um carnaval gospel e dizer que o Brasil é de Jesus. Não, porque você pode observar, se você fala que é crente, as pessoas passam a olhar para você. Se você fala que é crente, as pessoas começam a apontar para você. Se uma pessoa comum errar igual você, é normal, ela é uma pessoa falha, mas quando o crente erra, quando o crente fala, tinha que ser crente. Por isso que eu não gosto da igreja, por isso que eu não gosto de crente. Crente não vale nada, você ouve isso direto. Então a partir de hoje, você está querendo ganhar a sua família para Cristo, mas você é um crente que está sempre enrolado, você é aquele crente que está sempre embaraçado, você está sempre recorrendo, me empresta dinheiro. Por quê? Porque a luz vai cortar, porque a água vai cortar, porque o orçamento não deu este mês. Pare de gastar aquilo que não serve. Dê testemunho na sua casa. Você começa a discutir a sua relação na frente do ímpio. Lave as roupas na sua casa. Você chega na sua casa depois do culto. As pessoas hoje é muito comum fazer rodinha, criticar o pastor, criticar quem pregou, criticar quem louvou. E muitas vezes a gente critica para um ente da nossa casa. E nós estamos falando de Jesus. Na hora do almoço do domingo
a gente fala que Jesus é bom, mas na hora da janta a gente fala que o pastor está errado, na hora da janta a gente fala que a irmã cantou errado, na hora da janta a gente fala da roupa que a irmã veio, e é isso que Deus não quer. Por isso que precisamos de sabedoria. Olha que coisa interessante, muitas vezes as pessoas pensam que precisam de sabedoria para resolver um caso muito grande, mas a sabedoria, ela traz equilíbrio. Sabe o que acontece? A sabedoria faz você entrar e sair de qualquer lugar. A sabedoria, ela nos leva a resolver os casos mais simples da nossa vida, porque são as coisas pequenas que derrubam, são as coisas pequenas que faz cair. Olha que coisa interessante. Imagina que na hora do almoço eu fui na casa do meu irmão e estou tentando ganhar ele para Jesus. Aí ele fala, volta para a janta. Aí você volta para a janta, você critica o culto. Tudo aquilo que você falou de manhã, você anulou. Por isso que precisamos de sabedoria. Torna a dizer, não existe nenhum anjo aqui. Não existem pessoas perfeitas aqui. Existem pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas que estão lutando para acertar. Pessoas que querem acertar, mas são pessoas que erram. Nós precisamos de Cristo. Por isso que precisamos de sabedoria. Porque eu torno a dizer para vocês, meus irmãos, o céu está tão próximo. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Então não vamos nos embaraçar com coisas deste mundo, vamos ficar firmes para entender, porque até para você entender que Cristo está voltando, você precisa de sabedoria, porque a sabedoria ela nos auxilia. Sabe o que é inteligência? Inteligência é diferente de sabedoria. A inteligência é a habilidade que você tem para aplicar o conhecimento que você adquiriu da palavra. Por exemplo, tem momentos que é você se calar, mas tem momentos que você quer falar. Tem momentos que é para você falar, e tem momentos que você se cala. Então a sabedoria aliada com a inteligência, ela te coloca no lugar certo. Você se levanta de qualquer situação, você sai de qualquer circunstância. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.